Aula 48. Conteúdo: moda. Habilidades: identificar a moda. Descritor 34. Resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e ou gráficos. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Continuamos estudando as medidas de tendência central. Hoje nós vamos estudar a moda, que é uma outra medida que ajuda muito num conjunto de dados. Vamos então assistir um vídeo para ficarmos um pouco mais atentos a essa questão sobre a moda. Tá na moda, então aparece mais. E se for a mediana, então agora o rosto faz. Coloque os números em ordem, retire o termo central. Essa é a mediana. Olha que sensacional, hilari, hilari, hilari. Oh, 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 hilari, hilari. Oh, 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 hilari, hilari, hilari. Oh, 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 é o professor Carlos que vai dando seu alô, hilari, hilari, hilari. Oh, 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 hilari, hilari. Oh, 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 hilari, hilari, hilari. Oh, 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 é o professor Carlos que vai dando seu alô. Tá na moda, então aparece mais. E se for a mediana, então agora o rosto faz. Coloque os números em ordem, retire o termo central. Essa é a mediana. Olha que sensacional, hilari, hilari, hilari. Oh, 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 hilari, hilari. Oh, 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 hilari, hilari, hilari. Oh, 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 é o professor Carlos que vai dando seu alô, hilari, hilari, hilari. Oh, 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 hilari, hilari. Oh, 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 hilari, hilari, hilari. Oh, 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 é o professor Carlos que vai dando seu alô. Muito bem, vimos aí uma canção que fala sobre a moda e a mediana. Eu aposto que você, quando ouviu esse nome moda, veio logo à sua mente, né, aquelas roupas que se trabalha muito com moda, né? Quando se fala em moda, envolve muito roupa, estilo, aquelas coisas de passarela. Mas na verdade, hoje a moda que nós vamos ver é a moda estatística. Nós vimos aí na nossa canção, ainda há pouco mostrada pelo professor Carlos, que nós temos a mediana, né, que nós vimos na nossa última aula, uma tendência central, assim como a média, que também é uma tendência central, só que hoje nós vamos trabalhar com a moda, que é uma outra medida de tendência central e que tem as suas características, tem aqui a sua representatividade, porque em algumas circunstâncias nós temos como melhor medida de tendência central a moda. Então vamos começar, vamos ver aqui um exemplo, vamos seguir. Nós temos aí, ó, a moda. Olha só este exemplo. Em uma pesquisa com um grupo de adolescentes, foi perguntado qual era o esporte preferido de cada um deles. Nós temos aí o futebol, a natação, o vôlei, o basquete e o ciclismo. O resultado foi o seguinte: 14 preferiram o futebol, 7 a natação, 8 o vôlei, os 5 o basquete e 4 o ciclismo. E nós colocamos isso tudo numa tabela. Vejamos aí, ó. Representando então o futebol, nós temos 14, natação 7, vôlei 8, basquete 5 e ciclismo 4. Vamos então seguir. Não seria conveniente querer identificar qual é a média desses resultados. Não tem serventia nenhuma calcular a média nesse resultado. Nós temos aí modalidades esportivas, então nós não temos objetivo algum ao se calcular a média, neste caso. Ou mesmo a mediana. Então não interessa para a gente calcular nem a média e nem a mediana nesses casos. Esse é um caso muito específico em que essas duas medidas de tendência central não nos servem. Então não adianta nem calcular a média e nem buscar a mediana, pois não se trata de resultados numéricos. Percebam então que nós temos aí algumas modalidades esportivas
E se eu calcular a média, a mediana, eu não vou conquistar nada. Não se trata de resultados numéricos, então não nos serve. Para isso, precisamos de uma medida de tendência central conveniente para variáveis qualitativas, que é, nesse caso, a moda. Em estatística, moda, tá? Não tem nada a ver com aquelas modelos, passarela, nada disso. Moda é a medida de tendência central definida como o valor mais frequente. O que é mais frequente? Aquele que aparece mais vezes, de um grupo de valores observados. Dessa forma, a moda da situação anterior é futebol, com 14 ocorrências. Vamos mostrar mais uma vez a nossa tabela? Vamos mostrar aqui só para a gente ter a certeza do que é a moda. Então, vocês virem a nossa tabela. Para cada modalidade, nós temos a quantidade o resultado, né, que foi tido como uma preferência. Então, a preferência, né, a modalidade esportiva que foi aí tido como preferência, aquela que nós tivemos maior frequência, que foi citado mais vezes, é a modalidade futebol, porque nós temos aí 14 que disseram que gostavam de futebol. Então, é muito fácil identificar a moda, eu não preciso nem colocar em ordem crescente, no caso, eu nem precisaria colocar numa tabela, né? Mas é apenas uma questão de observar aquele que é mais frequente, aquele que foi escolhido mais vezes, então este que aparece mais vezes é a moda, ok? Vamos ver então o nosso primeiro exemplo, mais um exemplo aqui, para determinar a moda. Olha só aí, ok? Então tá aí o nosso conjunto de dados. As idades são 2, 2, 2, 1, 1 e 50 anos, ok? Perceba que nesse conjunto aí, não interessa para mim calcular média, mediana, não interessa. Olha só o que nós temos. Vamos buscar a moda. Quem é aquele grupo de idade, aquele grupo de pessoas que tem a idade que mais aparece? Nós temos aí então a nossa resolução. Vocês podem perceber que a idade que mais aparece é aquela de 2 anos. Então a moda é 2 anos e demonstra com mais eficiência para caracterizar o grupo do que a média aritmética. Então, naquele conjunto de dados não interessava para mim calcular média de idade, nem buscar a mediana. Se eu quero saber aí qual é a moda, qual é o que mais aparece, qual é a idade que mais foi citada, que mais ocorreu, então a moda é 2 anos. Vamos ver mais um exemplo. Exemplo 2. A temperatura medida de hora em hora, das 6 horas às 11 horas, apresentou os resultados. Nós temos aí 14 graus Celsius, 15 graus, 15 graus, 18 graus, 20 e 25 graus Celsius. Então, a medida que mais apresentou, né, mais se apresentou, vai ser a nossa moda. Então, vamos buscar a nossa moda aqui na nossa TV interativa. Perceba mais uma vez que nós não estamos buscando aqui uma média, tá? Nem tampouco uma mediana. Nós precisamos apenas identificar qual é aquela temperatura que mais se repete, que mais ocorre. E para isso eu não preciso nem colocar em ordem crescente. Da maneira que ela se apresenta, eu já posso determinar. Então nós temos aqui, ó, 14 graus, temos aqui 15, 15, 18, 20 e 25. Então de cara eu já percebo que aquela temperatura que mais ocorreu foi exatamente a de 15 graus Celsius. Então a moda, neste caso, vai ser a temperatura de 15 graus Celsius. Vamos então à nossa resolução. Então tá aí. Dizemos que nesse período a moda foi 15 graus Celsius, porque foi justamente esta temperatura que mais apareceu, que ela mais teve ocorrência nesse período de tempo. Ok? Vamos ver então mais um exemplo. Exemplo 3. Olha só o que diz aí. Um aluno anotou durante 10 dias o tempo gasto em minutos para ir de sua casa à escola e os seus registros foram, olha aí, 15 minutos no primeiro dia, 14 no segundo, 18 no terceiro
E aí, 15 minutos, 14 minutos, 25 minutos, 16 minutos, 15 minutos novamente, mais uma vez 15 minutos. E aí, mais uma vez 16 minutos. Olha só, não vamos buscar média, nem tampouco mediana. Nós temos que registrar aquele que mais ocorreu. Então, vamos identificar aqui, no nosso conjunto de dados, aquele tempo que mais ocorreu. Lembrando que eu não preciso nem colocar em ordem crescente. Basta contarmos, olha só. 15 minutos aparece 1, 2, 3, 4 vezes. 14 minutos aparece 1, 2, somente 2 vezes. 18 minutos aparece apenas uma vez. 25 minutos também aparece apenas uma vez, e 16 minutos aparecem 2 vezes. Então, é fácil identificar quem vai ser a moda. É aquela que ocorreu mais frequentemente, que apareceu mais vezes, então a nossa moda será 15 minutos. Ela ocorre 4 vezes, então a moda é 15 minutos. Vamos então à nossa resolução. Ótimo, a moda é 15 minutos. Você acabou de perceber aqui junto comigo que foi este tempo que mais apareceu, mais ocorreu nos registros do nosso aluno. Ok? Vamos ver mais um exemplo. Olha só, se as notas obtidas por um aluno foram 6, 7,5, 7,5, 5 e 6, dizemos que a moda é 6 e 7,5 e que a distribuição é bimodal. Por que bimodal? Repare que nesse conjunto de dados, que foram exatamente as notas obtidas pelo aluno, o 6, tanto o 6 quanto o 7,5, aparecem por 2 vezes. Então, se eu tenho aí mais de um valor representando a moda, neste caso aí, no caso, são 2 valores, 6 e 7,5, então temos um caso aí que a distribuição é bimodal, ok? Toda vez que isso ocorrer, nós vamos dar o nome então de bimodal. E nós temos mais um caso, olha só. Quando não há repetição de números, como para os números 7, 9, 4, 5 e 8, por exemplo, não há moda, não há distribuição. A distribuição ela é chamada amodal, porque nós não temos nenhum valor que se repete, que se repete por mais de uma vez. Então nós não temos aí um que tenha ocorrido frequentemente, então nós vamos chamar essa distribuição aí de amodal, ok? Então dessa forma que nós vamos determinar a nossa moda, aquela medida de tendência central que vai nos ajudar, dependendo, né, do que for a nossa distribuição de dados, vai nos ajudar então a identificar aquele que vai aparecer mais, vai ter uma frequência maior, que pode nos ajudar então nos nossos dados estatísticos, ok? Chegamos ao nosso momento agora das atividades interativas. Muito bem, retiramos aí uma questão do Enem de 2014 e fizemos uma pequena adaptação. Uma loja que vende sapatos recebeu diversas reclamações de seus clientes relacionadas à venda de sapatos de cor branca ou preta. Os donos da loja anotaram as numerações dos sapatos com defeito e fizeram um estudo estatístico com o intuito de reclamar com o fabricante. A tabela contém a média, a mediana e a moda desses dados anotados pelos donos. Vamos ver a nossa tabela. Está aí. A empresa fez o levantamento estatístico com as numerações dos sapatos com defeito e eles obtiveram aí a média, a mediana e a moda, nossas 3 medidas de tendência central. E marcaram aí, né, com relação à numeração dos sapatos com defeito. Vamos então à nossa pergunta. Os donos da loja decidiram que a numeração dos sapatos com maior número de reclamações não serão mais vendidas. A loja encaminhou um ofício ao fornecedor dos sapatos, explicando que não serão encomendados os sapatos de tamanho, e aí nós temos 4 alternativas, apenas uma delas estará correta, você vai analisar conforme a nossa tabela. Muito bem, retornamos então para comentar a atividade interativa que foi deixada para você realizar e
analisar, segundo a nossa ótica de hoje, né, a moda estatística. Vamos lá então, na questão que foi deixada do Enem de 2014, que sofreu uma adaptação. Uma loja que vende sapatos recebeu diversas reclamações de seus clientes relacionadas à venda de sapatos de cor branca ou preta. Os donos da loja anotaram as numerações dos sapatos com defeito e fizeram um estudo estatístico com o intuito de reclamar com o fabricante. A tabela contém a média, a mediana e a moda desses dados anotados pelos donos. Vamos ver mais uma vez a tabela. Então nós temos aí a estatística sobre as numerações de sapatos com defeito. Foi retirada, então, calculada aí a média, foi obtida também a mediana e foi verificado qual era a moda. Então os números de sapatos com defeitos, segundo os seus tamanhos, foram relacionados nessa tabela. Vamos então à nossa pergunta. Os donos da loja decidiram que a numeração dos sapatos com maior número de reclamações não serão mais vendidas. A loja encaminhou um ofício ao fornecedor dos sapatos, explicando que não serão encomendados os sapatos de tamanho. Vamos aí então, a nossa resposta está aí marcada em vermelho, a letra D, 38. Então observem que os donos da loja decidiram que a numeração dos sapatos com maior número de reclamações, ou seja, aquele que tiver mais frequência, que não seriam mais vendidos. Então, se a gente voltar aí na nossa tabela, qual é a medida de tendência central que vai mostrar justamente o maior número, né? A maior frequência dos sapatos defeituosos. Nada melhor do que a moda. Então, não adianta aí calcular a média, obter a mediana, embora nós tenhamos aí na nossa tabela a média, 36, a mediana, 37, e a moda, que é 38. Então, se os donos aí da loja, que vão fazer a reclamação junto ao fabricante, vão relatar, então, que os sapatos com maiores defeitos foram os de tamanho 38, que é justamente a nossa moda. Então, os fabricantes vão mandar aquele ofício ao fornecedor reclamando que os sapatos de tamanho 38, que é justamente a nossa letra D, que foi aí que teve maior reclamação, né, maior número de reclamações, estes sapatos com tamanho 38 não serão mais vendidos. Então, apenas aí ressaltando, né, a importância dessa medida de tendência central, que é a moda. Nós conseguimos verificar e responder, então, qual dessas 4 alternativas era a correta, e a alternativa correta é a letra D, 38. Então, essa foi mais uma atividade, espero que você tenha gostado e até a nossa próxima aula.